Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Transformando a Terceirização, o podcast sobre a transformação digital no mercado de segurança e facilities da Escola de Negócios Bootcamp. E você deve estar achando estranho, né? Eu não estou aqui no nosso estúdio normalmente, né? Também não estou aqui com nenhum convidado, mas tem um motivo especial. A gente agora chegou no meio da nossa primeira temporada e aqui eu quero te trazer mais um ensinamento, né? Mais um aprendizado sobre como lidar com a transformação digital. Afinal de contas, nós vivemos no mundo VUCA, né? Um mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, onde algo que é hoje pode não ser amanhã. Então, uma das principais metodologias que você tem que seguir dentro de um mundo como esse é de trabalhar em ciclos curtos. Não à toa existem hoje diversos métodos ágeis que estão ganhando cada vez mais fama dentro das organizações, onde todos eles propõem que você trabalhe com sprints, ou trabalhe com ciclos mais curtos, onde você possa testar, experimentar e o principal, rever, aprender e aplicar essas melhorias. Assim como nós citamos no PDCA da segurança, que é uma grande metodologia de qualidade que você pode ver também mais no blog da FindMe, no nosso canal no YouTube, os métodos ágeis, eles permitem que você planeje, execute e pare para refletir o que aconteceu, entender os gargalos, aprendizados e desenhar possíveis melhorias para um próximo ciclo. Então, aqui na metade da primeira temporada, nós vamos fazer um review do que foi esses primeiros 3 episódios que nós tivemos até aqui, para você saber com detalhes como aplicar isso dentro da sua empresa e se preparar para os próximos 3 episódios que estão vindo por aí. No primeiro episódio, a gente voltou em toda a história do mercado de segurança e facilities para poder conhecer o passado, assim melhor entender o presente, para aí sim poder idealizar e projetar o futuro. Então, nessa ideia, a gente trouxe 2 convidados que já têm uma larga experiência no setor. O primeiro foi o Ricardo Batti, que é hoje gerente corporativo de projetos de inovação para a segurança no Grupo GPS, a maior empresa que nós temos no setor hoje no Brasil. E junto com ele, nós trouxemos também o Rafael Matos, que é Head de Ofertas para o segmento de serviços dentro da TOTS, a maior empresa de tecnologia da América Latina. E o mais legal, com esses 2 profissionais que juntos têm mais de 40 anos de mercado, a gente pôde entender que, por muitos anos, o mercado se manteve estagnado quando se fala de tecnologia e de inovação em processos. Por muito tempo, poderíamos dizer que era um mercado retrógrado, que estava realmente preso à caneta e o papel. Eu sei que você deve saber que muitas operações ainda funcionam dessa maneira. Mas lá no episódio, a gente viu que nos últimos 10 anos houve uma evolução muito grande quanto ao uso de tecnologia no setor. Mas nos últimos 3 anos, essa evolução foi exponencial. Acompanha com a gente aí nesse corte. Quando a gente entrou no mercado, a Findme entrou ali mais ou menos em 2016, 2017, olha, eu passei por algumas empresas que não estavam muito diferente do que vocês estão falando. Sim. Né? E era tipo supervisor sair com um papelzinho para marcar as visitas e tal. E realmente ainda tem. Ainda tem. E a questão é quais foram os principais marcos que foram acontecendo na visão de vocês para essa tecnologia chegar até onde tem hoje, sair desse cenário que vocês falaram aqui até os dias de hoje, onde a gente tem aí realmente as empresas com a mente muito aberta para a tecnologia. Posso? Vai lá. Eu acho que o primeiro marco, eu acho que foi o Nextel, né? O Nextel chegou numa época que a gente não tinha nada, né? Então o Nextel veio naquela questão do ping-pong, que é AP, que é RV, então você já conseguia solucionar ali aquela questão de resolver as coisas rapidamente, até uma cobertura de posto. A checagem do posto também acabou se transformando numa checagem mais rápida e mais clara. Isso em que ano, né? mais ou menos? Vou colocar em meados entre 2009 e 2010, assim, né? Coisa que na época o celular também já não era algo ilimitado como é hoje, nem um sinal tão bom. Era muito caro, né, o Nextel, né? Então naquela época você não comprava só o chip, você tinha que comprar um aparelho, era aquele marretão, aquele tijolão, né? Sim. E as empresas ainda nem pensavam em repassar isso no custo do contrato para o cliente. E eu lembro que linha telefônica era algo muito caro, né? Era muito caro. Você tinha que pegar depois ali, ver quem fez ligação X, ligação Y, o porteiro ligou pra mãe aqui, gastou tanto. Então, o Nextel chegou para quebrar isso aí e já agilizar a operação de uma maneira, né? Ajudou bastante e eu acho que depois disso, aí sim, a chegada dos smartphones, né, com soluções como apps, né? Eu acho que aí eu acho que tem uns marcos ainda antes disso aí, né? Pelo que a gente também tava conversando. Porque é legal isso que você trouxe, porque a Nextel
foi um ponto, um marco aí fundamental para começar a agilizar isso. Isso. E Bate, que mais marcos você vê ali próximo de 2010? Dos softwares de controle operacional, Certo, softwares exatamente. dedicados a isso. A gestão de mesa, né? Exatamente. Isso foi um marco, porque saiu daquele Excel e começou a ser apontado em um sistema. O sistema não se ligava em nada, nem no contrato, nem na precificação e nem na folha. Inicialmente ele era mesa. Mas assim, foi uma tremenda evolução. E aí também a adoção de ERP, como eu falei anteriormente, por algumas vezes, e essa integração de uma forma totalmente diferente do que a gente conhece hoje por integração. A integração é plena, existem plataformas de integração. APIs, né? Exatamente. Naquela época era integração de banco, integração de arquivo. Era totalmente diferente, né? Arquivo ainda foi antes que banco. Então, a integração dessa forma. Algumas vezes por dia. Cortava os arquivos e fazia. Então, acho que foram dois grandes marcos aí para modernizar. Também foi, então, o primeiro ali, o Nextel também atuando na operação, né, agilizando isso na comunicação. Os softwares para ajudar na gestão da mesa operacional também, porque não dava mais para confiar tanto no papel e na planilha. E o RP, mas o RP, assim, das grandes empresas, né? Porque hoje em dia a gente mesmo tem cliente pequenos e médios que nem RP tem até hoje. Pode falar da folha. O processamento automatizado de folha de pagamento também foi um marco. Eu acho que também a questão, apesar de a gente ter, pegando isso que o Bate falou, apesar de a gente ter ali um produto para poder fazer a gestão da mesa, mas mesmo assim sem analisar a visão de custo contratual, mas fazer a gestão da mesa, isso foi muito importante. Mas mesmo assim te geravam outras dores, principalmente na questão da integração. Porque você sempre trabalhava ou com D-1 ou D+1 fazendo as movimentações, você acabava tratando sempre o que já aconteceu. Então, como que você vai corrigir algo que já aconteceu? Então, você convocou um funcionário para fazer uma folga trabalhada, sendo que você tinha um monte de gente sobrando na reserva. E aí você tinha retrabalho de movimentação, correção de apontamento, isso gerava retrabalho no RP, no back-office. Já era, né? Já aconteceu. Como que você vai falar para o colaborador depois que você não iria pagar? E essa questão da integração, né, via TXT, via XLS, não era nem banco, como o Bate falou, isso era um trabalho danado, porque a gente tinha que tratar muita questão, começou a entrar também a questão do controle do centro de custo, né, do porteiro, do vigilante, onde ele passou, onde o folguista passou, onde o almocista passou, como que eu mandava isso via arquivo TXT ou XLS, mandando essas integrações para pagamento de rateio de folha e pagamento de benefícios. Né? Então isso também com o tempo foi evoluindo, mas naquele período gerava um transtorno danado na mesa operacional. Né? Fora que isso te gerava também transtornos de passivo trabalhista também. Bom, muito louco, né? Como as coisas evoluíram e como as coisas estão evoluindo cada vez mais rápido. E você tem que estar preparado para poder acompanhar essa evolução dentro da sua empresa. Mas outro insight bem legal que a gente trouxe nesse episódio 1 da nossa temporada foi também sobre os aprendizados que esses profissionais tiveram ao migrar para áreas de tecnologia ou para empresas mais inovadoras, né, ou de setores mais inovadores, como no caso da TOTVS. Nesse caso, o Rafael Matos ele destacou alguns aprendizados que eu acho que são necessários para todo o nosso segmento, toda a empresa de segurança e facilities. Eu separei alguns deles aqui. Bom, ele falou primeiro que é muito importante, sim, ter pessoas que já trabalham no segmento junto com você, mas é muito importante você misturar isso com pessoas também de outras áreas, porque lá na TOTVS eles fizeram isso, né? Eles trouxeram um time focado no segmento, mas juntaram com vários profissionais de outros segmentos, de tecnologia, de negócios, e isso fez realmente ali um grande ambiente de inovação e de buscar novas ideias. Claro que para poder proporcionar essa inovação, você tem que empoderar esse time e dar voz a eles, né? Então isso é outro aprendizado que muitas empresas do nosso segmento não fazem, né? De poder ouvir a sua equipe que está ali de frente para o cliente, no dia a dia da operação, porque aquela pessoa sabe das dores reais e pode trazer ideias realmente muito significativas para a sua operação. Um terceiro ponto que ele trouxe também foi o de fazer o mix da tecnologia, né? E você pode ver aí ao longo desse corte também como que a tecnologia foi crescendo no nosso mercado, o setor de tecnologia se tornando cada vez mais vinculado à estratégia do negócio. Então, isso é o terceiro aprendizado que a gente traz também desses convidados, né? Que é integre a tecnologia com a área de negócios, com a área de operações, faça todo mundo pensar juntos e ter uma visão mais holística e sistêmica da sua empresa. E antes de finalizarmos os aprendizados desse primeiro episódio, eu quero te dar aqui um spoiler, porque ainda nessa primeira temporada
nós vamos ter um episódio sobre o que ir aprender das empresas que mais inovam no Brasil. E nós traremos um head de tecnologia da TOTS e um head de transformação digital da ACE, um dos maiores ecossistemas de inovação do nosso país. Então, fica ligado que ainda vem muito aprendizado por aí. No segundo episódio, depois de termos acompanhado a evolução da tecnologia em nosso setor até aqui, nós nos aprofundamos em uma tecnologia que está extremamente em alta, a inteligência artificial. Para isso, nós tivemos 2 profissionais que já trabalham com essa tecnologia há bastante tempo. O Guilherme, CPO da PrimeBid, e o Matheus Paiva, Head de Sales da WeSafer, ambas soluções que já implementaram inteligência artificial para o nosso mercado. E o que mais me chamou a atenção desse episódio foi que a gente enfrentou aquela dicotomia de, opa, será que a inteligência artificial vai substituir minha mão de obra, vai substituir o meu emprego? Será que é robôs versus humanos? Mas não, a gente viu que na verdade é muito mais robôs mais humanos, e isso sim potencializando a nossa força de trabalho, a nossa força de produção. Assista no corte a seguir como nós podemos explorar o impacto da inteligência artificial dentro do mercado de terceirização. Então a gente está aqui, são 3 caras de tecnologia falando bem da inteligência artificial, porque a gente trabalha com isso, a gente valoriza isso, a gente sabe o quanto que a gente vê o impacto disso lá. Mas grande parte do trabalho ainda não é um trabalho feito, né, de uma maneira puramente mental ou vinculado à tecnologia. Vinculando ao nosso mercado de terceirização, por exemplo, na área de segurança e facilities, grande parte do trabalho é hora homem, é aquele trabalho braçal, terceirizado lá na ponta e tal. Então, quando a gente fala de automação, a gente já começa a chocar e talvez trazer alguns impactos aí que não sejam tão simples como a gente está falando agora. Então, trazendo para o nosso mercado aqui de terceirização, de segurança e facilities, né, e principalmente dessa mão de obra, como que vocês veem os impactos da inteligência artificial dentro do nosso setor? Eu vou deixar você primeiro nessa aqui. Eu vou outra parte, eu vou falar mais do operacional ali, de outra, eu vou fugir dessa. Não, eu acredito que esse seja o tema mais polêmico, tá? De uso de inteligência artificial. Não é só para o mercado de segurança e facilities, e sim para qualquer mercado que envolvam serviços, né? E principalmente onde existem serviços braçais e tudo mais, né? Quando a gente desenha um novo algoritmo, uma nova inteligência artificial, muitas vezes ela vem para redução de custos, né? A gente projeta ela exatamente para, além de trazer a redução de custos, aliás, ela trazer uma maior eficiência, maior performance naquela operação, né? No nosso caso da segurança, uma maior sensação de segurança, né? Mas ao mesmo tempo ela vai sim eliminando postos, né? Eu bati esse papo agora há pouco com o Guilherme que a gente chega num ponto, né, da tecnologia onde você começa a colocar N situações de visão computacional, câmeras adquirindo informação e tal, que você ativa a tecnologia para detectar situações para você, né, fora de um horário comum, que é onde não deveria ninguém estar transitando por ali, essa pessoa ser identificada, aquilo é um comportamento, é uma anomalia, né? Que o próprio processo de operação de uma empresa de segurança e de facilities de limpeza, por exemplo, é o horário que o cara está lá fazendo a ronda, é o horário que a pessoa está indo lá para fazer uma limpeza. E a câmera acaba detectando aquilo, né? A inteligência joga aquilo para a central, com toda a razão, porque na realidade é um trabalho que é onde a inteligência está atuando. Você trabalhar de forma redundante com uma pessoa lá, você acaba gerando uma coisa que se chama falso positivo na operação. Então, assim, eu acho que é mais uma quebra de paradigma dentro do setor de segurança e serviços, né? Porque não que ela seja uma novidade, como nós falamos há pouco, mas como ela saiu do armário agora, e ela está toda, né, evidente, mais ainda do que nunca depois do ChatGPT, que é onde a cultura de todo mundo está sendo ainda quebrada. Eu acho que como é uma novidade, tudo que é novo é um pouco temido. E tem uma resistência, né, dessa mudança. Sim, as pessoas criam resistência àquilo que elas não conhecem e principalmente àquilo que elas têm medo, né? É um produto totalmente do seu cérebro. Que geralmente quando você não conhece, você tem medo, né? Geralmente tem um pouco dessa relação. Mas você trouxe um ponto muito legal, Matheus, que é a parte da rentabilidade, né? Produtividade. O nosso mercado, ele é puramente custos, né? É totalmente ali ligado ao custo, linha, né, na linha do
do que realmente está trazendo de retorno. E a partir do momento que a gente coloca máquinas ali, a nossa rentabilidade pode estar aumentando, a rentabilidade das empresas de segurança e serviços podem estar aumentando ali, né? E essas pessoas que estão ali na base fazendo aquela prestação de serviços, ao invés de pensarem, vou ficar sem emprego, talvez a mentalidade possa ser tipo assim, poxa, como que eu posso utilizar a inteligência artificial também para buscar novos desafios, né? Evoluir mais ainda a minha qualificação e minhas aplicações. Sair um pouco da zona de conforto, eu diria, você entendeu? Porque tem muita gente que tem medo da inteligência artificial porque tem medo de sair da zona de conforto. Porque, olha, você pode muito bem recapacitar essas pessoas ou elas buscarem capacitação, né? Elon Musk disse isso em 2020, que ele não acredita mais tanto em faculdade porque você consegue buscar tudo na internet. Então, a gente discutia isso hoje, né? O quanto a gente aprende em 2 horas lendo ali, pesquisando, você entendeu? Então, se você quer se recapacitar, se recolocar, muitas vezes, é uma questão só de você sair da zona de conforto, entender novas posições que a própria inteligência artificial está te colocando. Uhum. Ela não exime o trabalho humano, você entendeu? Como eu disse para você, ela vai nos assistir de uma forma muito plena, mas ela não vai eximir alguns postos. E isso a gente está falando do produto final, mas quando a gente fala de rentabilidade, o que a inteligência artificial pode melhorar na produtividade do back-office de uma empresa de segurança e facilities é algo Absurdo. tremendo, né? Porque é muito inchada as operações dessas empresas. Se eles conseguem otimizar isso, Gui, você está trabalhando direto com isso, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Cara, acho que até colocando um ponto antes do que o Matheus falou que é muito legal, é que quanto que as pessoas vão estar querendo, né, vamos dizer assim, ter uma consistência de estudo para conseguir fazer algo, né? E acho que esse que é o ponto. Pra Né? acompanhar, Porque estudar, vamos ser sinceros, é chato pra caralho. É foda você ficar ali tendo leitura. É um trabalho muito mais de consistência, de você estar lendo todo dia, de você estar aprendendo uma coisa nova. Então, normalmente, existe uma base da sociedade pela carência de ter um cultivo de curiosidade, um cultivo de aprendizado contínuo, que as pessoas buscam mais a zona de conforto do que ali aprender. Porque quando a gente olha, acho que mesmo esse ensaio todo que a gente está fazendo, esse ensejo, quando a gente pensa na portaria física e portaria remota. Ali, quando veio cara, a portaria remota é uma bosta, não sei o quê, mas ela serve para um nicho e para um tipo específico de cliente. Quando a gente pega condomínios maiores, pode ser que ela não entre com a mesma efetividade, mas a empresa que tinha portaria física e tem clientes de portaria remota, ela pode pegar esse porteiro, capacitar ele para ele trabalhar de maneira mais digitalizada, da casa dele, de uma sede, de qualquer outro lugar. Então, você tem essa capacidade. Isso já acontece no dia a dia com tudo. Quando veio o computador, quando veio a internet, quando veio portaria remota para portaria física, que é a briga dos dois ali dentro. Então, existem muitas coisas que vão melhorar. Mas o mundo não vai ser igual a vida toda. Ele vai mudar. Não adianta tentar impedir isso. Ele vai mudar cada vez mais rápido. Ele né? vai mudar, né? Quando a gente fala, voltando para a pergunta de back-office, eu vejo que hoje já existe muitos softwares ali dentro que podem ajudar no back-office. Você pega um software contábil que faz automatizações, um software de emissão de nota. Porque quando a gente fala em inovação, inteligência artificial, existe a inovação em processo. Inovar em processo, as empresas de terceirização, segurança, facilidade, podem olhar para dentro de casa e como eu inovo em processos, como eu utilizar a inteligência artificial para ajudar meu vendedor a escrever um e-mail mais rápido, como ajudar meu time de marketing a fazer uma publicação melhor, como eu usar o tempo que eu tenho uma pessoa ali dentro na rua que quer abrir um chamado para ali dentro, como eu uso uma inteligência artificial dentro de um chatbot para ele poder abrir do celular dele. Então, quando a gente olha todas as áreas de todas as companhias, não só o físico, mas ali dentro o escritório, ele tem muitas, mas muitas oportunidades. Eu sempre indico, quando as pessoas estão olhando e quero reduzir custo, desenha o processo como você faz hoje. Desenha como que é o seu processo no dia a dia ali dentro e olha os gaps que você tem de perda de tempo em cada etapa, que você vai melhorar a sua margem. Você vai descobrir que às vezes você tem 6, 7 pessoas fazendo uma tarefa que poderia demorar 1 hora e ela poderia estar ajudando todo mundo a capacitar a empresa de forma melhor. Então, quando eu vejo, acho que não só IA, fugindo um pouco, mas ponta a ponta ali dentro do dia a dia, você vai encontrar software SaaS, você vai encontrar softwares como a Prime, como a empresa do Matheus, como as outras que vão ajudar você a reduzir ali dentro. Exato. E você falou, eu gosto muito dessa linha, Guilherme, que você falou. Eu falo muito isso nos nossos eventos, nos nossos conteúdos e para os nossos clientes também, porque que o mercado de segurança e facilities, ele tem aí um certo atraso em tecnologia e inovação, isso é um fato, mas nos últimos anos as empresas têm aberto a mente para isso e têm corrido atrás de buscar inovar.
Sendo que o que eu vejo do problema é que muitas empresas vão tipo assim, tá, como que eu coloco inteligência artificial lá no meu produto? Como que eu crio aqui um carro voador, sabe? Como que ele quer ir para inovação na última instância? Na disruptiva lá, na última Exato, etapa. quando na verdade a inovação incremental é a que deve ser mais aplicada, eu acho que em todas as instâncias, principalmente no nosso mercado, porque a nossa rentabilidade é baixíssima, né? A rentabilidade das empresas de segurança de serviços é baixíssima. Então, se eles pensam primeiro, poxa, como que eu posso inovar nesse processinho aqui, otimizar nesse trabalhinho aqui para poder ter uma melhor rentabilidade, ter uma melhor escala, ter uma melhor qualidade de prestação de serviço, e aí sim, aumentando a rentabilidade, eu começo a colocar inovações de outros níveis, né? E por fim, em nosso terceiro episódio da primeira temporada do Transformando a Terceirização, nós vimos que a transformação digital vai muito além da tecnologia. Ela fala sobre a adaptação das organizações diante da era digital. E para isso você precisa rever e otimizar seus processos, empoderar e qualificar sua equipe e principalmente engajar o seu cliente. É por isso que no terceiro episódio nós trouxemos 2 convidados de extrema qualificação para falar de sucesso do cliente, como reter os contratos de serviços dentro do mercado de segurança e facilities, como o Customer Success e o sucesso do seu cliente pode realmente alavancar o sucesso da sua empresa. Os nossos convidados foram Danilo Nascimento, sócio e head de sucesso do cliente aqui na FindMe, e também o Napoli, que é hoje diretor de operações do Grupo Haganah e um dos principais responsáveis pelo sucesso dessa grande empresa. O bacana foi que a gente entendeu logo de cara a importância de reter clientes. Afinal de contas, o que é melhor, vender ou reter? O que é mais importante? Vender, trazer novos contratos ou reter os que já tem na base? Por quê? Legal, eu acho que é uma pergunta Interessante. forte. Eu vou dizer o que a gente faz dentro do Grupo Haganah. Acho que é importante, porque quando a gente fala de buscar um novo cliente, existe todo um trabalho gigante por trás disso, a iniciar a prospecção através do comercial. Mas a cultura do Grupo Haganah, ela está um passo antes de tudo isso. Quando eu falo, e eu posso fazer até uma analogia, tá? Desde o colaborador interno com o cliente externo. E quando a gente fala de retenção, para os dois se aplicam da mesma forma, porque é muito melhor eu trabalhar um colaborador e entender os problemas dele, poder contribuir com a solução desses problemas, porque eu já o conheço, já sei as suas deficiências e aonde eu posso atuar e ajudá-lo com uma melhoria, do que contratar um novo colaborador que eu não sei se ele vai se adaptar ao modelo de negócio do Grupo Haganah. Trazendo isso para um cliente, existe uma proximidade muito grande hoje do nosso time, seja ele o time de operações, comercial, seja ele pós-venda. A gente entende desde o processo de implantação o que esse cliente busca na contratação do Grupo Haganah e o que ele espera. E o que eu sempre peço internamente, inclusive, por favor, não subam muito a régua, porque a cobrança ela é insana e eu, como operação, eu tenho que fazer entrega. Afinal, o sucesso do cliente já está começando ali, né? É isso. E nós temos uma vantagem aqui hoje, que é o Samuel Pereira, que é o diretor comercial. Ele foi diretor operacional. Então ele sabe exatamente, ele conseguiu uma metodologia dentro da área comercial, trazendo isso para todos os seus gestores, seus gerentes comerciais, de vender um novo cliente de maneira consultiva. E de fato que a gente vai conseguir entregar. Então não tenho dúvidas que reter o nosso cliente, estar cada vez mais próximo dele, buscar entender as suas necessidades, é anos-luz muito mais rentável, muito melhor do que buscar um novo cliente. Quando eu o faço, Gabriel, naturalmente, esse me faz indicações de novos clientes. Existe aquela coisa do boca a boca. E me perguntaram esses dias, poxa, a Haganah pouco faz propaganda. Verdade. Eu não preciso fazer propaganda. A minha propaganda está nos condomínios, nos conselheiros desses condomínios, nos visitantes desses condomínios. Quer dizer, então, a Haganah hoje, as pessoas ainda falam assim, poxa, a Haganah é aquela do guarda-chuva grande? Não, a Haganah é que presta serviços patrimonial. Ali você tem um ombrelone, onde eu tenho um posicionamento de um profissional que fica do lado externo, para que ele possa fazer o trabalho dele de identificação, de análise e ter a certeza de quem está acessando aquele condomínio, aquele empreendimento, é uma pessoa conhecida. Então, sem sombra de dúvidas, estou seguro que o melhor caminho ainda é a retenção.
Maravilha, Napoli. Principalmente quando a gente fala de serviços recorrentes, né? Não tem o que falar, né? Esse cliente que está com você, ele vai te entregar muito mais valor ao longo da vida dele com você, e quanto maior tempo, né, maior vai ser esse valor gerado ali. Fora o upsell, né, o que você consegue vender mais, a indicação e tudo mais. Tem várias formas de explorar esse cliente quando ele está dentro da nossa base, né, Danilo? Qual que é a tua opinião sobre isso? Com certeza. Vou tentar complementar aqui a explicação do Napoli, que já foi perfeita. Eu acredito muito que a retenção ela se torna o principal pilar, claro, né? Adquirir novos clientes é muito importante, com certeza. É inegável para uma empresa que busca crescimento, e quem não busca crescimento, né? Precisa adquirir novos clientes, mas a gente entende que adquirir novos clientes envolve um custo, envolve um processo, envolve marketing, envolve a prospecção, envolve o tempo, né? Que muitas vezes uma venda é grande, consultiva, ela leva muitos meses até ser concluída. Então, quando a gente fala de processo de aquisição, a gente tem uma série de etapas a serem cumpridas e que isso leva tempo e despende ali uma dedicação, né? E despende receita dentro da empresa, custos, né? Resumindo. E quando a gente fala de reter o cliente, eu poderia dividir em 3 etapas, e foi basicamente o que o Napoli disse, né? O reter o cliente é mais barato, é mais rápido e é mais vantajoso para a empresa. E esses 3 pilares é justamente porque mais rápido, né? Já que o cliente ele já te conhece. Então, se você fez um bom trabalho em tudo isso que a gente vai falar de implantação, de jornada, né, de sucesso do cliente, de conhecer esse cliente, ele já confia em você. Então, todas aquelas barreiras que normalmente acontecem ali no processo de venda, elas não existem. Então, esse cliente ele já sabe que você é responsável e que você atua em prol dele. Então, todos os processos de venda consultiva para o seu próprio cliente e de retenção e de entrega de novos valores se tornam muito mais facilitado. Num processo mais vantajoso, como você disse, né? Um boca a boca, um marketing ali interno dentro da empresa. Ele mesmo vai buscar as suas redes sociais, ele vai buscar o LinkedIn, ele vai promover a sua empresa, ele vai querer estar junto com você, ele vai crescer junto com você dentro desse processo. E é mais barato porque o custo de aquisição de cliente, quando a gente fala de CAC, né? Ele muitas vezes não é barato por todo esse processo que é levado. Em relação ao LTV, né? Quando a gente vai para as metodologias de sucesso do cliente, a gente tem o Lifetime Value, que se resume, né, ao quanto de receita esse cliente gera dentro da sua empresa no tempo que ele está contigo. Então, essa receita ela é progressiva, ela cresce cada vez mais e o tempo que esse cliente passa dentro da sua empresa, ele acaba sendo muito mais vantajoso, né, acaba tendo muito mais receita gerada para você do que um novo cliente ou em relação ao que você gasta ali de custos para adquirir um novo. Bom, e desse episódio nós falamos de diversas outras metodologias para te ajudar a estruturar a sua área de sucesso do cliente da maneira mais rentável e eficiente possível. Mas além desse episódio, a gente também te ajuda muito a fazer isso com o nosso e-book gratuito, o Guia Definitivo para Reter Clientes no Mercado de Segurança e Facilities, onde nós unimos profissionais tomadores de serviço e profissionais prestadores de serviço, para juntos entendermos o que é o sucesso do cliente dentro do nosso setor. Na descrição desse vídeo ou do episódio no Spotify, você vai encontrar o link para este episódio completo e também do nosso e-book gratuito. Bom, gente, isso foi apenas 3 episódios, a primeira parte dessa primeira temporada do Transformando a Terceirização. Mas já tivemos muitos aprendizados, né? Por isso é importante nós fazermos uma pausa para olhar os highlights de cada episódio e planejar como nós vamos aplicar tudo isso dentro da nossa empresa, dentro do nosso dia a dia. Mas ainda vem muito por aí. Só nessa temporada ainda faltam mais 3 aulas, onde nós vamos falar sobre facilities, sobre liderança e principalmente sobre tecnologia ao longo da transformação digital. Então fica ligado no canal do Bootcamp e também nas redes sociais da Find Me e não perca as próximas aulas.